Bom dia, Fátima Lima. Que honra poder estar junto com você aqui a convite do Festival Mulheres no Mundo. Eu estou me sentindo, de fato, muito honrada de poder conversar e compartilhar com você um tema tão importante. Eu quero me apresentar. Eu me chamo Renata Novaes, sou jornalista, sou ativista social, luto por causas racializadas, né? Luto pelas causas que entendo como minorias políticas de poder dentro de uma estrutura extremamente embranquecida, né? Patriarcal, em processo de transformação. E eu faço parte disso, eu trabalho na Globo, desempenho um papel de direção de conteúdo audiovisual na plataforma Gente, que é uma plataforma de insights sobre o comportamento do brasileiro. Então, ali a gente tem uma série de artigos e conteúdos que falam sobre esses diversos comportamentos em várias áreas. E, de verdade, é uma honra poder te ouvir e é uma honra poder trocar com você. E aí vou te apresentar um pouco, né? Vou dizer um pouco quem é você, essa mulher linda, sorridente, feminista, professora, ativista, antropóloga, aliada ao feminismo negro, decolonial e anticolonial, professora pós-graduada em relações étnico-raciais, né, pela Cefet, Rio de Janeiro. Tem aí um currículo vasto. Eu acho que você vai poder contar um pouco para a gente aí da sua trajetória, para a gente iniciar esse papo que foi feito e pensado a partir de um texto que você gerou no período de quarentena. Conta um pouco para a gente aí. Bom dia. Bem, é uma honra enorme estar participando do festival Mulheres no Mundo. Eu acho que isso diz muita coisa, diz realmente da nossa força e da nossa persistência frente a todas as interdições que estão aí o tempo todo colocadas à nossa frente, enfim. Estou muito feliz, também uma honra muito grande. E falando um pouco desse texto, né, que saiu nessa ação que a editora N-1 está fazendo, que se chama Pandemia Crítica, meu texto se chama Protocolo de Descarte do Lixo contra Colonialidades e o Dia Seguinte. Eu escrevi esse texto muito inquieta, né, por tudo que a gente está vivendo, né, atravessando. Esse tempo que não é de agora, e ele também não vai ter fim agora. E aí a gente vai conversar também um pouco depois sobre o que é esse dia seguinte, o que é disputar realmente um sentido de futuro, o que é que a gente precisa se mover para disputar um sentido de futuro, principalmente desse lugar, né, do que eu tenho chamado das comunidades racializadas, das comunidades que estão fora dos privilégios de raça, de gênero, de classe, de território, geracional, entre outros. Movida muito por isso. Na verdade, esse texto surge de uma reportagem que eu vi, onde 3 famílias mais ricas de Belém do Pará literalmente fogem de Belém e do sistema hospitalar de Belém rumo a São Paulo, aos 3 grandes hospitais da rede privada. Né? Esses empresários, eles conseguiram, né, pagar uma UTI aeromóvel, e essa cena, fugindo, e na sequência eu faço uma ligação para essa grande amiga, que é uma mulher negra, psicóloga e militante, e no meio da conversa ela me conta sobre o protocolo dela para descartar o lixo num condomínio, num grande condomínio na área metropolitana de Belém. Aquilo, para mim, era realmente o retrato da simetria, o retrato da desigualdade. E o retrato que mostrava como não dá para discutir que essa pandemia, ou que o vírus, por mais força de virulência que ele tenha, que é nos colocar frente à morte, a morte não chega de forma igual. A possibilidade de matabilidade, ela precisa entender que ela é uma possibilidade política, que a vulnerabilidade ela tem uma redistribuição desigual. E essa experiência, ela chega na América Latina e chega principalmente no Brasil e só faz acentuar as linhas de densidade dessa desigualdade. Um aprimoramento de uma necropolítica ou de uma bionecropolítica, como eu tenho colocado. Logicamente que mais para frente eu vou colocar, em algum momento, que no meio disso tudo também, o que a gente tem chamado de resistências viscerais tem sido a grande resposta que as comunidades, as periferias, como sempre têm dado. A reorganização das comunidades, das periferias, das favelas, frente à Covid-19, frente à pandemia do SARS-CoV-2,
É impressionante, mas não é impressionante porque é da agora. É impressionante porque isso é tecnologia do povo preto, isso é tecnologia do povo pobre, isso é tecnologia dos povos que tem sido colocado ao longo da história colonial, né, dessa reencenação desse passado colonial, que é o que a gente tem vivido no Brasil, né, tem se colocado sempre à frente de tudo isso. Eu tenho chamado isso, em alguns textos que eu tenho escrito, de a teimosia ou a persistência ao tempo dos assassinos. Lembrando que o tempo dos assassinos é sempre o tempo presente nesse lugar que se chama Brasil. É desde o extermínio das comunidades indígenas, é desde o imperativo da branquidade que tem se colocado nesse lugar como forma hegemônica e tentado, né, subalternizar e massacrar comunidades de diferentes formas, povos, comunidades que vão desde as populações negras, racializadas, ao povo ribeirinho, quilombola, nortista, nordestinos e por aí segue. Eu acho que tem uma multiplicidade aí de uma experiência de racialização muito potente no Brasil. Isso tem me convocado muito a gente pensar, inclusive, um devir negro brasileiro, né? E como é que a gente, que não é igual, mas onde a gente pode se encontrar nos processos de resistências viscerais a essa máquina bionecropolítica, colonial, né, colonialista, enfim, que tem tentado nos aniquilar de toda forma, inclusive também de forma epistêmica, acadêmica e por aí vai. Acho que eu até anotei aqui, que é do Attili Membe, que ele fala sobre a soberania, né, de quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. E eu acho que você fala, né, a sua fala está muito dentro disso, né? Que corpos são esses que estão isolados, né? Porque se a gente for pensar na comunidade trans, por exemplo, né? Se a gente for pensar nas travestis, né? Esses corpos também sempre estiveram isolados, né? Esses corpos sempre estiveram em quarentena, esses corpos nunca transitaram de forma plena e livre. Então, a gente tem, né, o nosso povo negro, periférico, em sua maioria, né, pensando no Brasil, né, nós somos a maioria da população do Brasil, e a gente perceber que esses corpos, eles não têm condições, em sua maioria, de estarem isolados, né? Primeiro, a partir das suas condições de moradia, né, quando você tem ali casas com 2 cômodos, com 7 pessoas morando dentro da casa. Então, o que você entende por isolamento, né? Como que você entende a saúde a partir dessa realidade, né? E, ao mesmo tempo, a maioria dessas pessoas nunca puderam estar em casa. Então, eu queria entender um pouco, dentro desses marcadores, né, que você trouxe, a partir desses marcadores, que corpos são esses, né? E como que esses corpos transitam na sociedade em meio à pandemia. É por aí, por onde você colocou, né? Eu acho que também um grande sinalizador nisso que eu venho trazendo é justamente quando o prefeito de Belém, na hora que ele está criando uma portaria para definir o que são os serviços essenciais, ele coloca o trabalho das empregadas domésticas como essencial, né? Isso é, assim, a ponta do que é realmente a colonialidade, né? Que se encontra, se sustenta dentro de processos classificatórios, processos hierárquicos, que são naturalizados e supõem que há um corpo ali, que é um corpo menos, né, inferior, que está pronto a servir. Essencial é aquilo que você não pode prescindir, né, aquilo que você não pode deixar. E a partir daí eu venho questionando justamente essas categorias que você vem colocando, que são categorias de um discurso, de uma ordem hegemônica de poder, de uma ordem da branquidade. Palavras como isolamento, área suja dentro de casa, descartar o lixo, você tem que ter saco, se for luva, aos que podem comprar luva, aos que podem comprar máscara, aos que podem comprar produto de limpeza, aos que não têm água em casa, tem camadas aí de adensamentos. Então, você tem um discurso construído, né, em cima de uma lógica da branquidade que tenta o tempo todo anular e apagar as assimetrias, as desigualdades e as diferenças. Ela chega de forma desigual, né? Ela chega de forma desigual porque esse discurso e a possibilidade de fazer a quarentena, a possibilidade de estar dentro de casa, ela é uma possibilidade que deixa milhares de corpos e subjetividades fora dessa possibilidade. Como você já bem colocou, que já estão fora dessa possibilidade há muito tempo, porque é isso que o poder, o tempo todo, a ordem hegemônica do poder vai fazendo, ela vai tentando empurrar
né, para fora daquilo que ela constrói, enquanto possibilidade de vida, de manutenção de vida e de normalidade, um conjunto inúmero de outros. E aí são inúmeras vidas. As trabalhadoras sexuais, as travestis, as empregadas domésticas, os trabalhadores informais, enfim, uma pleiade de vidas que o discurso e a possibilidade corporal e subjetiva, né, de incorporar o discurso da pandemia e do que é enfrentá-la do ponto de vista de uma normatização, da Organização Mundial de Saúde, eu não estou sendo controle, chega de forma diferente. Né? Mas isso também não impediu que as comunidades se organizassem. Olha o que o Complexo da Maré vai fazer imediatamente. Né? Logo de início, quando os primeiros casos começaram a apontar na cidade do Rio de Janeiro, né? As inúmeras favelas, e aqui eu vou citar o Complexo de Favelas da Maré, imediatamente se organizou com um fundo de arrecadação de dinheiro, se organizou com possibilidade de cartazes. Isso é tecnologia de cartazes, de divulgação, tecnologia de ir na casa, de casa em casa. Tem como base o território é a base dessas comunidades. Maior exemplo tem sido também Paraisópolis. Paraisópolis conseguiu colocar ambulâncias na entrada da comunidade. Essas ambulâncias não estão sendo subsidiadas pelo dinheiro do Estado. Ela está sendo subsidiada pelo dinheiro da comunidade, tirando essa ideia de que a comunidade é um lugar da pobreza, da falta. Não, é um lugar da abundância, é um lugar da solidariedade. A solidariedade não está nessas grandes empresas que estão doando dinheiro, elas têm que doar dinheiro mesmo. A solidariedade está, né, na capacidade do vizinho da casa ao lado, está o tempo todo dividindo a cesta básica que ganhou com você, partilhando a cesta básica com você nesse momento. Eu acho que tem ideias que são disputadas e colocadas, mais uma vez, pela branquidade, porque isso eu acho que a Grada Quilomba faz muito bem em Memórias da Plantação, né? De como a branquidade, isso é uma experiência subjetiva, psíquica mesmo, como a branquidade pega para ela a parte boa, né? A parte boa, então, isso, e a parte má, o que nos serve, ela remessa no outro. Eu acho que é contra isso que a gente tem que se opor o tempo inteiro, contra essa necessidade de protagonismo. Claro que não são todos os corpos que são colocados nessa ideia de isolamento, né? Que pode, né? Isso, porque isso passa pelo privilégio. A gente precisa entender que essa categoria de privilégio, que tem tanta gente que tem tanto medo de discutir e parece que cai no campo da moral, não, o privilégio tem a ver com relações de poder ficar em casa, né? Poder ter o salário todo mês caindo na sua conta, poder entrar no supermercado e consumir alimentos, poder se alimentar, poder decidir que você não vai usar um ônibus e você vai usar um Uber ou um táxi para diminuir a possibilidade de aumentar uma zona de contágio. Tudo isso passa por privilégios e a gente precisa olhar muito esse lugar. E também aprender a combater essas relações e redistribuir esses poderes de forma diferente. Eu acho que essa é a grande agenda que precisa nos movimentar nesse tempo. E eu acho que as periferias, as comunidades, nesse tempo de pandemia, têm respondido, a população LGBTQI tem respondido de uma outra maneira. É muito simbólico, assim, pensar, né? Você começa a sua resposta falando das domésticas, né? E é muito simbólico pensar que como que a pandemia, como que o vírus chega no nosso país, né? A primeira morte que a gente tem, simbolicamente, é a morte de uma mulher doméstica negra, né? Que é contaminada pelos seus patrões, né? Que vêm da Itália contaminados, exigem, né, os cuidados dela, eles se curam, ela volta para casa contaminada e morre, né? Então, perceber tudo que está por trás, né? Como que as coisas se dão, é de fato uma loucura, assim. E pensar também, você citou a Grada Quilomba, e eu sempre sou muito admirada por esse livro, porque eu acho que esse livro acaba contemplando muito os nossos sentimentos e as nossas práticas aqui, principalmente Brasil, né? Quando a gente pensa Brasil. E ela fala, né, sobre, por exemplo, o racismo não é um problema do negro, né? O racismo é um problema da branquitude, né? Tipo assim, vocês inventaram isso, vocês criaram sistemas científicos, né, e respostas científicas que comprovaram, né, com muitas aspas, que o corpo negro habitava esse corpo do suspeito, né? Que o corpo negro era esse corpo de perigo, né? Então, assim, que a gente, quando
percebe o nível altíssimo da pandemia e do contágio, a gente vê que esses corpos negros, eles são os primeiros a morrer, né? E aí eu falo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você tem o maior número de contaminados, de contaminação na Zona Sul, né? Nas áreas ricas e nobres da cidade, mas o maior número de mortes nas áreas periféricas. Por quê? Né? O Estado, ele está até hoje, até agora, né? Indo para o 4º mês, sem nenhuma política efetiva de assistência às comunidades e periferias, né? E isso, Brasil, né? Então, assim, prontamente, na primeira semana, nos primeiros dias de anúncio de pandemia e isolamento social, as periferias e as comunidades já estavam prontas para servir e atender, sabe? Então, assim, o nós por nós sempre foi e sempre será uma realidade. Eu queria que você, de repente, contemplasse essa minha fala, falando um pouco desse nós por nós, né? O que é o nós por nós nessas diversas comunidades e interseções que a gente vem falando aqui desde o começo da nossa conversa. Renata, dessas coisas que você colocou, também colocou aí, né, nessa conversa que a gente está tendo, eu queria colocar algumas coisas. Uma é a responsabilidade que a gente tem, nós, né, que estamos na militância, seja essa militância em diferentes lugares, né, de entender realmente essa mudança do perfil epidemiológico do que foi a Covid e do que está sendo a Covid-19 aqui, que é justamente o que você está colocando. Né? Como é que você pode ter uma notificação de casos alto na Zona Sul, por exemplo, e ter uma mortalidade baixa? Primeiro, a gente tem um problema no Brasil de notificação gravíssimo. A gente precisa entender, né? Primeiro que a gente não quer enfrentar realmente uma coisa que eu tenho dito, né, como o passado está na nossa frente. A gente tem um passado colonial na nossa frente, um passado brutal, um passado violento, ele é o nosso presente. E a gente vai fazendo estratégias, ou vai se criando estratégias de apagar ou se distanciar disso. Uma dessas é a gente colocar, por exemplo, a notificação do critério raça, do critério cor. O movimento negro ou os movimentos negros, eles têm se mobilizado, né, exigindo isso. A gente precisa entender, é uma responsabilidade pública que a gente tem, entender mais do que o perfil epidemiológico, para entender realmente as vicissitudes do que significa essa experiência pandêmica nossa. Então, isso é um enfrentamento, a gente precisa estar muito vigilante e exigindo o tempo todo que a gente tenha realmente uma postura e uma conduta ética e política frente a como a pandemia da Covid-19 ela tem nos tomado. Isso é uma vigilância constante. É bom também não esquecer que esse nós por nós, né, como você coloca, que quando a gente está pensando a questão da necropolítica ou da bionecropolítica, a gente não está apenas falando da morte e do extermínio físico. A gente está falando de uma maquinaria de extermínio subjetivo, de uma maquinaria de extermínio territorial, de uma maquinaria, inclusive, afetiva. Dentro da bionecropolítica está também a aniquilação da possibilidade de afeto, né? A tentativa de aniquilar a possibilidade de amar, a possibilidade, de aniquilar a possibilidade de cuidar dos seus filhos, das empregadas domésticas consideradas essenciais, de cuidar da sua casa, de cuidar do seu lar. Né? Então, então, não é apenas o extermínio direto, ele é um extermínio também subjetivo, que ocorre a todo instante. Eu acho que isso a gente precisa entender do que é essa máquina bionecropolítica. E dentro dela, para não ficar sempre essa experiência que parece falar de morte, né, ou falar da possibilidade de extermínio, mas dentro dela estiveram sempre uma resposta a essa possibilidade. E essa resposta vem dos corpos racializados, dos corpos subjetividades racializadas, que estão fora e que estão fora da cis-heteronormatividade. A vivência corporal e subjetiva desses corpos diz sim à vida, persiste mais uma vez ao tempo dos assassinos. Eu acho que isso é o que nos convoca, né? Então, quanto mais você brutaliza ou tenta brutalizar esses corpos, mais as resistências são viscerais, mais a gente responde com visceralidade, seja essa visceralidade de diferentes formas, inclusive, muitas vezes, com a explosão de diferentes formas de violência, de resposta a esse processo brutal que tem sido a descolonização. Então, nessa experiência,
nós nos encontramos não porque somos iguais, não porque a experiência das mulheres são a mesma, e a experiência das mulheres negras são a mesma, a experiência da população LGBTQI é a mesma. Nós nos encontramos por uma coisa que eu gosto de dizer, que é um em comum. Né? Qual é o em comum que faz a gente, né, faz esse nós por nós ser o nós por nós? Não é porque nós por nós somos iguais, não é porque dentro de uma comunidade, de uma periferia, de uma favela, as pessoas são iguais, mas é porque esse nós por nós, talvez o que nos seja o em comum nosso é essa persistência, é essa insistência, né, de dizer não a esse processo diário e cotidiano de brutalização. E aí a gente foi aprendendo a fazer vizinhança, foi aprendendo a fazer aliança, dentro da multiplicidade das nossas experiências, dentro da nossa multiplicidade de experiência como mulher, dentro da nossa multiplicidade de experiência como mulher e negra, dentro da multiplicidade da nossa experiência enquanto mulher negra, lésbica, dentro da nossa experiência de nordestina, de nortista, né, de ribeirinha, de mulher da floresta, das comunidades, enfim. É isso que nos convoca. Isso vale para as outras expressões de produções políticas e identitárias. Então, esse nós por nós, ele é uma convocação à multiplicidade, é uma teimosia pela vida, é uma teimosia que se avizinhança, e aí está a possibilidade de um dia seguinte. Só tem dia seguinte, só tem futuro. Eu tenho trazido muito uma discussão de uma socióloga boliviana, que é a Silvia Cusicanqui, que, na verdade, ela vai beber muito no povo Aymara. E numa outra ideia de tempo que o povo tem, que não é esse tempo cronológico que a gente tem. Para o povo Aymara, o passado está na frente. As pessoas caminham olhando para o passado. O futuro está nas costas. Então, eu gosto muito de pensar assim, porque na hora que eu trago o passado para a minha frente, eu sou obrigada a encarar tudo aquilo que nos violentou e que parece que foi esquecido ou colocado num tempo passado e não foi. Porque eu quero chegar na ideia de que há uma dívida que não se pagou e que talvez seja impagável, como diz a Denise Ferreira da Silva. Há uma história que não foi enterrada, por isso que essa história é sombra. É uma história que assombra, que dá medo, que corrói, né, que destrói, porque ela é justamente uma história que não foi enterrada. Então, eu gosto muito de colocar isso. E um dia seguinte, se tem um dia seguinte, né, se tem uma imaginação de um futuro, talvez é o presente que tem que ser rebelde. Né? Talvez é o presente que tem que ser rebelde com esse passado colocado na nossa cara a todo instante. E um dia seguinte, e uma disputa de um tempo futuro, só vai ser possível se a gente conseguir reaver um outro sentido de comunidade. E não tem como construir outro sentido de comunidade sem devolver aos povos que tiveram suas vidas e subjetividades roubadas, pilhadas, aquilo que lhe pertence. Enquanto não for devolvido aos povos, né, que na história foram pilhados, né, foram roubados, né, foram brutalizados, enquanto isso não acontecer, não vai ter possibilidade de um dia seguinte. O dia seguinte só vai ser possível na restituição de um sentido de comunidade. Enquanto isso não vem, a gente vive uma cena de assombro, né? Uma cena de assombro, uma cena de guerra, que não é a guerra no sentido, mas é uma guerra cotidiana, uma guerra que nunca se acabou. É uma guerra que está aí porque ela é construída, infelizmente, na manutenção da desigualdade, na manutenção da assimetria, seja ela racial, seja ela de gênero, seja ela de classe, territorial, geracional, sempre visto numa perspectiva interseccional ou sempre visto numa perspectiva de encruzilhada. Esse enfrentamento, então, no dia seguinte, a gente precisa de uma reparação étnico-racial, de gênero, de classe, geracional e por aí vai. Sem isso, não tem dia seguinte. O nós por nós, ele vem de uma experiência que isso tudo que eu estou dizendo é vivido na própria carne, é vivida na própria pele. Né? Então, as pessoas se organizam a partir desse lugar. E essa tomada de consciência, ela tem cada vez mais crescido. Né? Ela tem mais se potencializado num certo sentido. E nós somos uma multiplicidade que atravessa esse Brasil. É nessa agenda que a gente se encontra, e é nessa agenda que a gente tem certeza de um nós por nós. Isso não tira o lugar de reivindicação do Estado, né, e da responsabilidade que o Estado, que somos nós também, que estamos dentro da máquina estatal, precisamos ter perante
a possibilidade de ter uma vida um pouco melhor do que essa vida que é ofertada para grande parte da população desse país, que, diga-se de passagem, é um país negro. Que fala poderosa e potente. A gente tem um caminho acho que de autoconhecimento e de amor, né? Que é sobre nós mesmos, assim, essa coisa da construção da vizinhança, como as coisas se dão, como que a gente se alinha, como que a gente cria estratégias orgânicas, né? A partir forjado mesmo no amor, né? Forjado nas nossas necessidades básicas e muito a partir da troca, né, física, né? Tipo assim, cara, o que que eu vejo, o que que eu sinto, o que que é sobre mim, o que que é sobre nós, e vamos junto. E eu acho que muito dessa fala sua me faz pensar nas últimas marchas que a gente teve, né? A gente teve 2 marchas muito dentro dessa necessidade, desse levante, né, pela vida, né? Você falou dessa teimosia, né? No meio da sua fala você fala disso, eu achei isso incrível. Essa teimosia por viver, né? Essa teimosia por permanecer vivo, né? Diante de uma sociedade, uma estrutura que coloca a gente no lugar da morte o tempo todo, né? Como se a morte fosse uma realidade, né, da nossa vida, né? Como se a vida não fosse uma possibilidade para esses corpos, né, invisibilizados, né? Esses corpos marginalizados, mas que a morte fosse e está inerente ao que os nossos corpos representam, né? Então, sobre essa teimosia, as marchas se levantam, né, com uma inquietação das comunidades das periferias a partir das operações policiais no meio de uma pandemia, né? Então, assim, a gente teve relatos de várias comunidades que, no processo de entrega das cestas básicas, tiveram operações policiais. E o Raul Santiago, né, que é um ativista social aqui do Alemão, ele fala isso no momento da manifestação aqui no Rio de Janeiro. Ele diz, cara, que quando a gente está cansado, né, as comunidades, as periferias estão cansadas, né, os corpos negros estão cansados, porque quando a gente não morre do Covid, do vírus, a gente morre de tiro. Então, a gente tem o pedido de permanecer dentro de casa, quando na maioria das vezes não é uma opção, né, para a gente estar dentro de casa. E aí a gente tem o caso do João Pedro, que morre dentro de casa, que é executado dentro de casa. Um jovem de 14 anos que, além de ser executado dentro de casa, tem o seu corpo sequestrado por mais de 12 horas. E esse corpo é encontrado a partir de um nós por nós, mais uma vez, de uma mobilização coletiva digital, né? Online, né? A gente faz um movimento, uma mobilização em rede social, exigindo para que esse corpo seja encontrado. Aonde está o corpo de João Pedro, né? Que foi executado dentro de casa, ao lado dos primos, brincando dentro de casa. Então, eu queria que você explanasse um pouco disso, e aí a gente fizesse, depois disso, as considerações finais, mas trouxesse um pouco dessa explanação do que esse processo pandêmico e essa luta nossa constante pela vida, essa necessidade de sair de casa e ir para a rua, levando em consideração que a gente sempre esteve na rua, que a realidade da maioria dos moradores, né, dos ativistas sociais, eles não, em momento nenhum, eles tiveram seus corpos isolados, né, porque eles o tempo todo estiveram ali prontamente disponíveis para atuar em suas comunidades, atendendo de casa em casa, levando cesta básica, levando material de limpeza, articulando com as grandes marcas para saber como que as marcas podem atuar, né, com doações, a partir de quê. Então, assim, mais uma vez, a gente coloca os nossos corpos em risco, indo para uma manifestação, aglomerando, mas entendendo que, se a gente não faz isso, os nossos corpos continuam nesse lugar da morte. Como você muito bem colocou aí, eu acho que eu vou recuperar elementos que a Renata traz na fala dela, muito potente, é que realmente, né, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa estar sempre atento é que a gente pode chamar de processos de luta ou de resposta a essa violência, né, respostas a essa brutalidade, ela não é de agora, ela acompanha
né, a história e as configurações dentro do processo de colonialidade, com as tentativas de colocar povos e comunidades em processos de subalternização. O que a gente pode fazer, que eu acho que é um bom exercício, né, é sempre colocar luz para escurecer e tentar entender, né, quais são as novas configurações de levantes, né, que acontecem, né, que tem acontecido, que são esses últimos que você tem trazido, que eu acho que ele traz algumas coisas interessantes para a gente pensar. Um seria, o que eu tenho colocado sempre, eu gosto muito do verbo conjurar. Eu tenho pensado esses levantes, né, essas manifestações, essas passeatas, essas caminhadas, né, essa tomada, no sentido mesmo de uma tomada, né, como talvez uma resposta, né, urgente, né, de conjurar tudo aquilo que nos assujeita, tudo aquilo que tenta nos interditar, tudo aquilo que tenta nos aniquilar. É uma conjuração de toda a brutalidade, de toda a violência do que foi o processo colonial, do que é a colonialidade ainda presente e persistente. Essa última manifestação no busto do Zumbi, por exemplo, né, que vai levando realmente a comunidade para a rua, né, e aí você tem elementos ali que ajudam a pensar uma outra potência para além das organizações e instituições, né, mas uma potência que está, mais uma vez eu digo, na vivência diária desses corpos nos diferentes territórios, nos diferentes lugares, nas diferentes comunidades. Eu acho que isso a gente tem que trazer. Né? Não há assim, uau, uma novidade agora. Né? Isso está escrito na história, está escrita na história do movimento negro de diferentes maneiras, e aqui eu estou ampliando muito a noção de movimento negro, está escrito nos grandes levantes coloniais que a gente teve, com a presença da comunidade negra, com a comunidade sertaneja, com a comunidade ribeirinha. Eu acho que é isso que nos marca. A gente tem fortalecido e aumentado uma dimensão conjuratória, uma dimensão de conjuração. Lembrando que a dimensão de conjuração é uma dimensão visionária, é uma dimensão de antecipar o que a gente não quer para a gente. O que a gente não quer para a gente é uma vida pela metade. É uma vida dita, né, e feita na interdição, na proibição. E que passa por um ônibus que é retirado de circulação na Zona Sul para as pessoas não acessarem praia. Né? Passa pelo acesso à universidade, passa por essa portaria que foi revogada, que precisamos lutar, por exemplo, tirando a necessidade de reparação histórica e social das cotas raciais dentro dos programas de pós-graduação. Então, toda vez que esse corpo, ou esses corpos subjetividades, que são agora cada vez mais do âmbito da multiplicidade, se colocam na rua, eles se colocam, para mim, muito numa dimensão conjuratória. E isso, para mim, tem uma força inigualável. E eu acho que é essa força que nos empurra para colocar as mãos atrás, né, das nossas costas e arrancar do futuro tudo que nos condena. Porque, mais uma vez, pegando os povos a amarrar. Se o passado está na nossa frente, o futuro está nas nossas costas, precisamos encarar aqui à frente e colocar a mão aqui atrás. E arrancar das nossas costas tudo o que nos condena. E o que nos condena aqui nos Brasis, como eu tenho dito, não é no Brasil, nos Brasis, é o racismo, são as práticas racistas, é o sexismo. O que nos condena é isso. Por isso que precisamos imediatamente pensar uma justiça étnico-racial. E eu estou falando racismo aqui no sentido mais amplo. Então, precisamos isso, né? Colocar a mão, né, do futuro e arrancar dele o que nos aniquila, o que nos assujeita, o que tenta nos aniquilar, nos assujeitar, nos subalternizar. Então, para mim, esses levantes atuais são exercícios de conjuração do presente, que, consequentemente, é uma conjuração desse passado colonial, reencenado, mantido, naturalizado, que é brutal e que é violento. Como é que faz para eu poder ir te chamar? Me fala onde você está no Rio de Janeiro, cara, esse endereço. Cara, que maravilhosa, assim. Eu acho que é muito, muito rico te ouvir. Eu, como jovem, ativista negra, jornalista, poder te ouvir, poder te ver falar. Eu quero agradecer muito, assim, ao Festival Mulheres no Mundo, porque é isso, a gente tem números que dizem
A gente está agora no mês de junho, né? Que é o mês do orgulho LGBT, QIA+, né? E a gente tem dados que dizem que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Né? Então, quando você fala dos diversos Brasis, eu fico pensando esse Brasil que a gente habita e vive, que é tão agressivo em todo o tempo, né? E ele é agressivo escancarado, e mesmo com dados, mesmo você apalpando e vendo números, mesmo assim, né? A gente parece que é uma bolha ainda, parece que essa bolha ela precisa muito ser estourada, e parece que a gente precisa mesmo desse agora, para discutir esse agora o tempo todo. E eu quero estar atenta também o tempo todo para essas discussões, porque é isso, aí os números não diminuem, eles só aumentam. Né? A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Esse dado não é um dado desse ano, do ano passado, do ano retrasado, ele é um dado que está há mais de 11 anos em crescente, sabe? Assim, e até quando, sabe? Até quando esses corpos vão ser esses corpos de morte, esses corpos sem identidade, esses corpos sem rosto, sabe? E a gente está cansado de verdade, assim, e é muito interessante para mim, como jovem, ter esse sopro de esperança a partir dessa sua fala da Denise, né? Se eu não me engano, que faz a gente entender isso, né? O futuro está aqui e o passado está na frente. Então, eu entender e enxergar que só é possível eu caminhar, olhar para frente, estar atenta a partir desse passado que está nesse fronte, para eu ter essa visão. O passado não está atrás. O que eu vivo hoje é sombra, né, desse passado. Então, se a sombra está na minha frente, eu preciso estar atenta a isso. Né? Eu preciso estar forte nesse lugar e entender que eu só vou conseguir avançar, eu só vou conseguir estar nesse avante e nesse fronte se o meu passado estiver muito bem colocado aqui na minha frente, para a partir daí eu desembanhar essa espada do futuro e lutar com braços fortes e com essa consciência, né, dessa força que é ancestral, dessa força que é necessária entender que se as minhas ferramentas elas não tiverem afiadas, né, com as sombras desse passado, eu não vou conseguir construir um futuro de vitória e um futuro consistente e um futuro efetivo. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, milhares de vezes. Eu quero, primeiramente, ser sua amiga, tá? De verdade, assim, uma honra enorme, que eu não tenho palavras para dizer. Agradecer o festival, o UOL, que faz, né, que faz essa ponte, né, de perspectiva, de passado, de futuro, de presente, que é o que a gente vive agora, esse presente momento, que também é um presente, né? Além de ser presente espaço-tempo, é um presente de dádiva, poder dialogar com uma mulher como você, com tanta bagagem, com tanta riqueza na fala. Então, obrigada ao festival, obrigada a você por esse diálogo, por essa conversa tão rica, tão linda, tão potente, que marcou minha vida. Bom, eu aqui agradeço, né? Mais uma vez eu celebro aqui o Festival Mulheres no Mundo, o Festival UOL. Eu acho que é essa convocação mesmo, a multiplicidade. Agradeço as palavras aí, mas eu acho que a vida mesmo, ela está na simplicidade, ela está na humildade. Eu agradeço muito a quem veio antes de mim, agradeço muito as minhas protetoras, as mais velhas, como a gente diz. Agradeço muito a Casa das Pretas, a militância das mulheres negras aqui no estado do Rio de Janeiro, ao Fórum de Mulheres Negras. E agradeço também principalmente a essa juventude que tem aparecido nos cursos, que tem aparecido no curso de necropolítica, nos cursos de feminismo negro, no curso de pensamento racial, e que vai me dando muita energia. Né? Eu tenho 46 anos, sou jovem ainda, mas não tão jovem, mas quando eu vejo essa galera aí de 16, 17, 18, 20, né, eu sempre digo uma coisa que eu acho que eu vou dizer aqui: dar aula para estudantes negros e negras tem que estudar muito,
porque a experiência racial é uma experiência também enorme de formação. Essa galera chega lendo altos livros, essa galera já chega tendo lido Fanon, já chega tendo lido Marcus Garvey, já chega tendo discutido musicalmente a black music. É de uma intensidade, então tudo isso me renova muito. Então é isso que me mantém viva, é isso que me faz ainda desejar habitar talvez a cidade mais necropolítica que eu já conheci em toda a minha vida, que é o Rio de Janeiro. Esse dizer é do povo Aimará, né? um povo indígena que tem uma outra relação com o tempo diferente da nossa, essa coisa de colocar o passado sobre a nossa frente, que talvez, Renata, seja até mais do que uma sombra, seja materialização mesmo de uma reencenação colonial. Né? É você reencenar e naturalizar esse passado. Acho que você falou muito bem, né? E tirar essa espada das costas. Eu acho que é isso. Eu acho que essa geração está aí, né, com essa tarefa, que é uma coisa, eu vou encerrar dizendo que é tarefa para uma vida inteira. Aos 46 anos eu digo isso. E eu já encosto e convivo com militantes que têm 70 anos, que têm 30, têm 40 anos de militância no sentido mais amplo de militância. Porque todo corpo negro, todo corpo LGBTQI, que se coloca frente à possibilidade de dizer eu existo, é um trabalho de militância isso. É para uma vida inteira. E para uma inteira vida, porque a vida não pode ser pela metade. Tem uma coisa que o Achille Mbembe diz no livro, chamado Ensaio sobre a África Descolonizada, que ele diz que a gente precisa saber para onde se encaminha o nosso canto no final da grande noite do mundo. Essa ideia do final da grande noite é uma ideia fanoniana. Né? Então, eu preciso saber para onde se caminha o meu canto. Eu entendo, é o meu jeito como eu entendo, qual é a minha posição política, ética e estética frente a esse mundo tão desigual e tão assimétrico. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei qual é o meu lugar dentro da academia, eu sei qual é o meu lugar dentro da luta racial, eu sei qual é o meu lugar dentro da luta de gênero, eu sei qual é o meu lugar dentro da luta territorial, enfim. Eu acho que é isso. Para onde se caminha o meu canto, aí eu acho que se encontra no Nós por Nós. Está sendo uma celebração esse festival e está sendo também, mais uma vez, uma conjuração. O festival UOL, Mulheres no Mundo, é uma conjuração. É uma conjuração, a universalização e a essencialização das mulheres, da comunidade LGBT e também das comunidades negras, de periferia, de favela, enfim, por aí segue. Então, agradeço muito e axé.